para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. O Lidercast chega até você com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Muito bem, bem-vindo a mais um Lidercast. Eu tenho aqui hoje uma outra pessoa que também tem uma história muito interessante. Eu conheci o trabalho dele através da leitura de livros, através de acompanhar o trabalho dele em palestras, alguns eventos e tudo mais. E quando eu pensei no Lidercast, imediatamente foi mais um que eu falei, cara, eu tenho que levar o Elias. E vocês vão saber por que eu trouxe ele aqui, né? Bem-vindo, eu quero saber o seu nome, a sua idade e o que é que você faz que me fez trazer você aqui. Idade, Luciano, pelo amor de Deus, que pergunta, pelo amor de Deus. Tem que ser, você vai entender por quê. Bom, eu quero agradecer ao Luciano, é uma honra estar com você, né, pela sua história, pela sua biografia. Eu já começo a dar um pouquinho, né, do caminho do que eu faço. Eu falo da vida dos outros e ganho dinheiro para isso. Mas eu nome Elias Awad, sou biógrafo, né? Quando a gente é médico, a gente acha após uma não é biógrafo, acha onde? Tem uma profissão, né? Eu investi nisso há 12 anos, era repórter da TV Bandeirantes, esportes, né? Jornalista, você pode imaginar, Olimpíada, tal. E eu falei, não é para isso que eu vim nessa terra. Mas larguei tudo, comecei a escrever biografias. Foi assim que eu tive nesse ano, hoje, com 53 anos, sou de 1961, uma geração, né, que hoje, acredito, é uma geração sofrida, que a gente está exprimindo, né? Eu sei, eu sou de 56, 56. Mas você, eu costumo dizer que a nossa geração é boa, porque a gente, quando apareceu o sexo livre, nós éramos jovens demais. Quando nós ficamos maduros, surgiu o AIDS, quer dizer, no meio do caminho não tivemos problema em momento algum, né? Mas então eu tenho diante de mim Elias Awad, que é biógrafo. O que é que faz um biógrafo? Bom, o biógrafo, ele tira a história da pessoa do coração, e não da mente. Porque da mente ela sai do quadrado. Eu fui, fiz e venci. No coração, ela conta de onde ela veio, como ela passou por aquilo, a infância, a essência, da onde esses legados, né, que ela traz foram construídos, da onde nasceu essa semente, como ela se desenvolveu, se tornou uma árvore bonita, um galho, os galhos que secaram, folhas que nasceram, enfim. Então eu acho que a grande meta e missão de um biógrafo é tirar essa essência, e com essa essência mostrar para as pessoas. Por exemplo, eu biografei o Samuel Klein, fundador da Casa Bahia, que sem dúvida alguma dispensa maiores comentários por tudo que ele viveu, fez, né, construiu e projetou, né, e multiplicou no mercado. Então, dentro dessa situação, por exemplo, do Samuel Klein, esse homem é um grande líder acostumado a rodar. Então, primeiro, eu preciso entrar na essência desse homem, estar confiança nesse homem e passar a mandar nesse homem. Uma segunda é muito grande, né? Mas o resultado do teu trabalho é um livro. É um livro. Sempre é um livro. Sempre é um livro. Sempre um livro, obviamente, que dentro desse livro, essas histórias, que são de repente 70, 80 anos, 90 anos de vida de um biografado de 2 anos da minha vida. Em média é isso, são 2 anos. E você trabalha em biografia ao mesmo tempo? Você trabalha nesse momento, por exemplo, com biografias e estou finalizando uma terceira. Me conta, quem é que você biografou? Bom, o Sr. Sabe Samuel o nome e o que faz? O nome e o cargo. O Sr. Samuel Klein foi minha primeira biografia, não sei, mais de 12 anos. Ele me disse quanto maior o problema, maior a oportunidade. E eu realmente um grande problema que era não estragar aquela história, porque era a minha primeira biografia, mas era uma grande oportunidade. Prova disso que eu estou no 20º livro, e a biografia dele na 6ª edição. Então dele, depois eu fiz Mr. Fisk, das escolas de inglês, fiz João Uchoa Cavalcante Neto, da Universidade de Estácio de Sá, Júlio Simões, do JSL Logística, Vicêncio Paludo, do grupo Vipal, maior do centro de marchas, né? No Brasil, uma das maiores do mundo. Fiz também Celso Moraes, da Companhia de Chocolates, Oscar Schmidt, do basquete. Escrevo agora do Sr. Mário Gazin, da Gazin, que é a quarta rede de varejo do Brasil, do Sr. Armindo Dias, do grupo Arcel, Hotel Israel Pão Plaza, do Dr. Luiz Fernando Fulan, ex-ministro
do conselho da BR Foods, enfim, são alguns dos nomes que eu biografei. E tive também um programa, né, na Rádio Dourado, onde eu biografei mais de 200 empresários, cada um trazendo um pouco desse. Você que está ouvindo aí o Leadercast entendeu por que o Elias Awad está aqui, né? Quer dizer, a biografia, ele foi relatando um monte de nomes de pessoas que se notabilizaram pela liderança que exerceram ao longo do tempo. Eu não vi nenhum nome de mulher aí. O que houve? Mulher não Sou gosta? cobrado por isso e estou ainda em busca da minha primeira biografada. Mas como é que funciona isso? Você escolhe quem vai biografar e vai atrás, ou a pessoa te chama para fazer biografia? Hoje, Luciano, as duas vias. Tá. Obviamente, quando a gente estreia o meu livro, depois há uma cobrança, tanto do mercado quanto sua, né? Será que eu vou ser o autor de uma letra só, de uma música só? E aí você quer fazer aquele segundo livro desesperadamente. E aí você tem um grande problema, né? Que é mostrar para aquela pessoa que você pode realizar, que você vai entregar o livro para ela. Sim. Hoje, né, como eu estou no 20º livro, você eu já passou corto esse papo, né? Eu economizo saliva aqui. Então hoje, obviamente, outros aspectos definem se eu vou ou não fazer essa biografia. E outra coisa que você falou que me chamou a atenção, os nomes que você falou são de pessoas que ou estavam vivas ou estão vivas ainda, ou quando você fez a biografia foi diretamente com elas. Quer dizer, suas biografias são todas com pessoas que estão vivas e, portanto, são autorizadas, é isso? Exatamente. A autorização, até se banalizou um pouco essa situação de biografia autorizada. Parece que autorizada é uma chapa branca. É uma chapa branca. É. E a não autorizada, né? Não, essa pode falar o que quiser. Não é bem assim, Luciano, porque, por exemplo, eu não entendo como escrever a sua biografia sem tirar de você a emoção, né? A razão, o arrependimento, o choro, a lágrima, o murro na mesa, né? A vibração, a comemoração com tudo que aconteceu. Então eu não entendo, é uma biografia não do Luciano, mas do que as pessoas acham que ele viveu, e não do que ele viveu. Quer dizer, você não fala só com o biografado, você conversa com o universo. Tem mais de 100 pessoas. Então são quase 300 horas de entrevistas, né? Pelo menos 120, 130 horas com o biografado, e com mais de 100 pessoas. Se tiver problema, eu vou descobrir. Você pode ter certeza. Eu sou repórter, né? Na essência, né? Eu, né, vou lá no fundo e vou trazer essa situação. E até já cheguei a recusar projetos, porque entendi que realmente, né, O cara queria maquiar e só foi mostrando lá. eu não invento história, eu construo história, eu crio, né, a história, então, mas eu não invento. Então eu jamais vou me submeter a esse tipo de São situação. projetos de 2 anos, cara. Você fica 2 anos trabalhando na biografia. Quer dizer, a tua vida hoje é isso. A tua vida você ganha a vida escrevendo livros com biografia de pessoas. Exatamente. Há mais de 12 anos eu escolhi não brincar de escrever livros, porque isso acontece muito. A pessoa tem, principalmente no jornalismo, né? Tá ligado a uma TV, a um rádio, um jornal, e de repente, né, recebe uma demanda de um livro, escreve um livro e, enfim, entreguei, tchau. Essa ideia deu. Não é bem isso que eu faço, né? Acho que tem muito de envolvimento pessoal, profissional, entrar na vida das pessoas, na vida das famílias das pessoas, né? Aparar muitas vezes situações. É uma baita responsabilidade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que tem a ver com o Elias Awad em si, né? Você era funcionário da TV Bandeirantes? Eu fui funcionário da TV Bandeirantes. Quando você decidiu sair para tocar seu próprio negócio, você fazia o quê? Você era empregado na TV Bandeirantes? Deixa eu te contar um pouquinho do meu histórico, né? Eu sou de família árabe, Vou né? biografar você. Eu sou de família árabe, então, obviamente que, né, com esse sobrenome, né, Elias Awad, só posso ter nascido, né, em chão de loja, né? Então vivi o comércio. E com 17 anos eu entendi que eu queria ser administrador de empresas. Entrei em administração, me formei, né? E já com 17 para 18 anos comecei na Votorantim. Em 6 anos eu tive 6 promoções na área comercial. E com 24 anos eu não tinha mais para onde crescer. Sim. Eu trabalhava na Companhia Mineira de Metais, na área comercial de zinco. E aí, um determinado dia, a felicidade, ela para mim é o grande combustível da minha vida. E eu nunca precisei de despertador para acordar. Um determinado dia tocou o despertador, e aquilo me incomodou. Puta, vou ter que ir pra lá trabalhar. Você chega às 8, né? 8 horas bati o cartão. Eu falei, meu Deus do céu, tem coisa errada, não é possível. Nunca precisei disso. E aí eu entendi que aquele meu ciclo tinha acabado. Com 24 anos de idade. 24 anos de idade e pedi demissão. Bem novo, né? Aí, quer dizer, naquele momento, né, ideal ainda de uma transformação. Sim. E de repente eu falei, vou ser jornalista e vou ser repórter esportivo. Quer dizer, o que eu amo. Você aos 24 anos, num emprego estável, bem, tem um futuro delineado pela frente, você decide brecar tudo, chuta o pau da barraca e não chutou para ir para outro emprego, você chutou para ir buscar uma outra carreira. Vou ser jornalista, quer dizer, você não podia sair e fazer jornalismo, você teve que estudar, teve que se formar de novo, etc. Como é que foi isso? Comecei a fazer um jornal
esportivo, né? Gosto de Mas você foi estudar, você foi fazer um Formei. Enquanto você estudava, você estava trabalhando? Sim, a primeira coisa que eu fiz foi um curso de radialista, porque em 3 meses eu estava apto para atuar no mercado. Entendi. Paralelamente a isso, eu criei um jornal, né? E já entrei na faculdade de jornalismo também, Tá. porque eu também entendo, né, que a partir do momento que eu quero atuar numa área, eu preciso me credenciar. Quer dizer, você não arrumou um emprego para bancar você enquanto você fazia Não. estudo. Você já estava por conta. Já estava trabalhando naquilo que você queria. E por que você escolheu o jornalismo? O que foi? Isso era um amor antigo? Era uma Porque eu vontade? sempre vivi o esporte de uma forma muito intensa. Entendi. Sempre acompanhei. Entendi. Quer dizer, o que te levou foi o esporte. Eu não fui jogador de futebol Sim. por falta de altura. Eu sempre joguei no gol, joguei muito bem no gol, Sim. né, mas não tinha altura para o futebol de campo. Sim. Era um jogador de futebol de salão. Depois, com o futebol society, aí eu me encontrei dentro da minha altura. Né? Sim. Então, aquela veia, né, de futebol, do esporte, sempre teve comigo. Eu acompanhava muito. E eu entendo tanto de futebol que eu sou corintiano. Dá para você ver que eu domino. Somos. É sobre. Aliás, eu tenho sido bem relapso, porque eu parei de ver jogo de futebol. Eu não vejo mais, cara. E o pessoal reclama pra mim e pergunta bem, vem cá, por que você não assiste mais futebol? Eu falo assim, sabe por quê? Porque eu vi o Rivelino jogar. E eu criei na minha vida um parâmetro do que é um jogador de futebol e eu não consigo engolir essas coisas que tentam empurrar pra mim como sendo jogador de futebol. Então, eu prefiro não ver mais. Parei, não me enche mais o saco e acabou. E eu vou te falar, eu como repórter vi uma das coisas mais maravilhosas e lindas da minha vida. Eu vi Rivelino e Maradona tocando bola. Nossa. Né? Quando o Careca construiu um centro de treinamentos em Campinas, né? Ele convidou os dois, ambos foram, e eu vi ali um dando de calcanhar, o outro batendo na nuca. Eu tenho um amigo meu que é do Helder, que é a produtora de vídeo, e o Helder tinha o pessoal ia jogar futebol, society, tipo um joguinho de amigos, né? E ele disse que ele foi jogar um dia e de repente apareceu o Mário Sérgio, chegou lá, tava jogar com eles. Aí o Mário Sérgio entrou em campo, tudo, ele falou, cara, o cara entrou em campo, a bola veio no pé dele, e ele deu um chute na bola, e o chute não fez tum, fez puf. Até o chute afinado do cara. Ele falou, cara, é uma diferença tão grande aquilo que eu imagino você vendo os dois caras e o que é aquilo, né? Que coisa fantástica. Eu fiquei arrepiado aqui agora, mas que legal. Aliás, esse é um lance interessante da tua própria biografia, o dia que você fizer a tua, que vai ser relatar o contato que você teve com esses caras, né? Porque você passa, de repente, um período gigantesco, 100 e tantas horas, na frente de um Samuel Klein, conversando na boa, quer dizer, ele não está lá atendendo outras pessoas, ele está dedicado a você naquele momento, né? Isso acho que te traz um benefício pessoal para você que é incontável, né? Que legal que você vê esse homem chorar, esse homem gargalhar, né? Esse homem colocar a mão no seu ombro, aí você entende que a biografia, né? Que legal. Quer dizer, você passa a ser um instrumento dele, né? E acho que quando você se coloca como um instrumento, acho que você atinge o teu objetivo. Principalmente em livros, você não escreve em primeira pessoa, Sim. como esse, o Oscar Schmidt, né? Eu escrevi em primeira pessoa, então depois eu vou voltar um pouquinho para minha biografia, né? Mas eu vivi o Oscar em quadro, né? Eu sei o que é o Oscar em quadro, dando cotovelada e tomando cotovelada para disputar uma bola, né? Quando todo mundo gritava não chuta, ele metia uma de 3 e, né? E definiu o jogo. Eu vivi isso, e a partir do momento que eu escrevi em primeira pessoa, eu trago um pouco dessa, Claro, né? você acaba, Esse sentimento. você quase vira um ator. Exatamente. É um ator que está fazendo um papel que foi escrito para. Que legal, que situação interessante. Mas aí, Onde é que você estava lá? Você estava lá no teu jornal, fazendo o teu trabalho. E entendi que a linha era a mídia eletrônica. Né? Mas rapidamente eu entrei também, primeira oportunidade no curso de jornalismo. Sim. E fiz em 2 anos, né? Porque eu já era graduado em administração de empresas. E nesse período eu cheguei à rádio, só que eu fiz uma avaliação do mercado. Se eu entrasse para ser um jornalista esportivo com 25 anos, 26 anos, eu ia falar de futebol, coisa que todo mundo falava, que todo mundo entendia. Então onde é que estava o grande atalho? O atalho não é uma coisa positiva, né? Mas onde tinha um caminho não explorado que poderia me levar, né, num momento mais curto para aquilo que eu idealizava. Os esportes olímpicos e amadores, chamados de amadores, né? Então eu me especializei nesse período em 99 esportes, que eu já conhecia bem que era futebol. Vela, tiro, balonismo, judô, atletismo, natação, tênis. Isso nós estamos falando do começo da década de 90, mais ou menos, final de 80 para 90. Aonde nasceram grandes ídolos do esporte, né? Guga, Gustavo Borges, Aurélio Miguel, né? Que como política é um grande judoca, né? Enfim, né? E toda aquela geração que ganhou muito, né? Que trouxe orgulho, a geração do vôlei, de prata, de ouro,
enfim. Então, quando chegou em 92, na Olimpíada de Barcelona, o Brasil não se classificou com futebol. E aí o mercado jornalístico precisava de um maluco que entendesse tudo. E aí quem é que estava, né, na porta do gol? Então ali... Então, pausa. Aí alguém é capaz de virar pra você e falar assim: Elias, que sorte, hein, cara? Você tá lá naquela hora, quando precisavam de alguém, era você que tava lá. Que puta sorte, Elias. O que você responde quando alguém fala? Eu uso as palavras do Oscar. É? O Oscar diz: eu nunca vi um fracassado com sorte. Né? Né? Sorte só tem para alguém que se preparou para estar naquele momento certo, na hora certa, exatamente. Então eu acho que é isso mesmo, né? Sim, que legal. Agora, eu acho que o grande fator de provocação da sorte é o que Harvard e as grandes universidades não ensinam, é o feeling. Né? É onde você sente que você está no caminho certo, por mais que o mercado, consultores, tendências políticas, econômicas, sociais mostrem o contrário, e você... Né? Algo te diz que você está no caminho certo. Com certeza. Tem a ver com intuição e tudo mais, tem a ver com o teu repertório, quer dizer, quanto mais rico é o teu repertório, quanto mais experiência você tem, mais você consegue antever essas coisas. Exatamente. E eu vou mais longe, né, que é aquele conceito lá da serendipidade, né, que é aquele eu estou aqui procurando uma coisa e encontro outra inesperada. Exatamente. E aquilo é fantástico e tudo mais, que é o termo que os americanos usam lá, que a gente usa muito pouco aqui no Brasil, mas que eu acho que tem tudo a ver. Quer dizer, você só encontra aquela coisa valiosa e inesperada porque você estava procurando algo mais. Eu tenho muita gente que escreve para mim, falando no meu podcast Café Brasil, e dando uma lição, dizendo: cara, eu entrei no iTunes para procurar um negócio que não tinha nada a ver, e a hora que eu digitei Brasil, apareceu o podcast Café Brasil, eu cliquei para ver e achei vocês, né? Quer dizer, ele só me achou porque ele estava lá procurando alguma coisa. Se ele não estivesse procurando, não me acharia nunca. Então, quer dizer, não é que eu estou sentado em casa esperando o mundo acontecer. Eu estou em ação, eu estou agindo, eu estou me expondo para uma série de situações que de repente surge algo, e quando esse algo surge, alguém liga para você e fala assim: pô, que sorte que você tem. Que sorte nada, cara. Eu trabalhei um montão para estar lá naquela hora, e por eu estar lá naquela hora que aconteceu comigo, né? Porque você acredita. E a melhor forma da gente destruir o próprio sonho é perguntar para o amigo o que ele acha da ideia. Sim. Com certeza. Você tá louco, tá cheio de jornalista, tá cheio disso, tá cheio de autor, ninguém consegue viver de livro no Brasil, ou seja, é o que a gente ouve. Então, antes de perguntar, antes de convencer o outro, tem que convencer a gente mesmo. Né? Legal. Eu tô certo, eu tô confiante nisso. Como foi o meu primeiro livro, né? Antes do seu livro sobre Samuel Klein, eu escrevi um livro sobre o sequestrador da filha do Silvio Santos. Eu acreditava tanto naquilo que eu ia mudar vidas, tirando os jovens do crime, né? Porque o rapaz... ele foi para cadeia e depois morreu. Então eu queria mostrar essa história para o jovem. Né? Ele imagina que aquilo é um caminho, né, de sucesso, mas obviamente que não é. Né? Então eu escrevi o livro e levei numa editora. Falei: você tá louco? Não, enfim, eu acredito. Né? Eu não sei se nunca me passou pela cabeça que eu estava perdendo tempo. Né? Não, você estava criando algo que você acredita. Que eu acreditava. Então era bem assim, né? Mas vamos lá, você estava lá de repente na Olimpíada, você era o cara que sabia de tudo, e você teve a chance de conviver com uma geração fantástica, a molecada do vôlei naquela época também, que foi uma grande loucura aquilo lá, né? E aí, daí, a Bandeirantes te chamou? Como é que foi isso? Rapidamente eu cheguei né, à Rádio Gazeta, era para participar, né, de pílulas, e de repente, em função de toda essa necessidade, eu tinha um programa aos domingos de 4 horas e 2 programas diários, que era o Disparado do Esporte Amador, 1 e 2, e mais um grande programa de domingo. Obviamente que depois a Bandeirantes queria também, né, um jornalista com perfil que entendesse do futebol e de todos os outros esportes. E aí então, aquele atalho, né, no bom sentido que eu te falei lá atrás, me levou à TV Bandeirantes. E aí eu encontrei realmente a linguagem que eu buscava dentro... Que era na televisão. Na televisão. E você chega na TV Bandeirantes no momento em que tinha Luciano Vale e que tinha o vôlei construindo a imagem do vôlei brasileiro, não foi isso? Exatamente. Foi por aí, né? Final dos anos 80, 90, por aí, né? 92, mas foi campeão. Chegou uma equipe de cobra. Que valorizava isso. Sim. Né? E que valorizava. Álvaro José, né? Trabalhei com Luciano do Vale e Álvaro José. Imagina, aquilo era um sonho, né? Que legal. Tá numa transmissão. Aí, de repente, só que, por exemplo, tinha uma final de campeonato paulista e o jogo de vôlei. Eu ia por quê? Jogo de vôlei. Né? Porque o Elias é o cara que entende de todos os esportes. Sim. E aí eu precisei mostrar, né, pro mercado que eu também entendia de futebol. Sim. E aí comecei a pedir uma participação mais efetiva no futebol. E aí então, enfim, tive e obviamente o futebol já estava na minha essência, né? Quem tinha aquilo de letra. E cobri tudo que você pode imaginar de bom, de gostoso, de positivo, de produtivo. Copas do Mundo,
Até um dia que eu tava fazendo um jogo de Palmeiras e Corinthians, no Palmeiras e Corinthians, eu olho para um lado Luxemburgo, pro outro Parreira, né? E eu entre os dois técnicos, né? Pau comendo no campo. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Não foi para isso que eu vim para esse mundo, né? Enfim, né? E o despertador começou, né, a me acordar de novo. E aí eu tive essa oportunidade no primeiro livro, né, que foi em relação ao sequestro da filha do Silvio Santos. Tá. Me chamou a atenção porque as pessoas elogiavam aquele rapaz. Mas antes disso aí, deixa eu entender uma coisa aqui, um negócio que tá batendo aqui. Luxemburgo e Parreira tem alguma coisa a ver com isso? Tem o fato de serem eles dois, por exemplo, se fossem outros dois, mudaria a história ou não? Poderia se fosse ser Brandão e... Não. Podia ser Pelé e Maradona. De repente... Eu entendi que aquilo não estava mais agregando, eu não estava mais mudando a vida das pessoas com aquilo que eu fazia. Sim, né? Virou mais do mesmo, ficou tudo igual. Exatamente. E outro, um aspecto curioso que me chamou a atenção. Eu fui fazer a matéria do Corinthians na sexta-feira à tarde. Sim. Eu saí de lá 7 da noite, 7:30 da noite e tal. E o Parreira era o técnico. Sim. No sábado eu trabalhava, fui ver a escala, eu voltei para o Corinthians. Então, 8 horas da manhã estava lá novamente. Aí depois do treino, lá pelas 11h30, o Parreira foi para a coletiva e falou, hoje a primeira pergunta é minha. E eu estava lá e falou, Elias, você estava aqui ontem, você fulano e tal, vocês estavam aqui ontem à noite, saíram daqui 8 horas da noite. O que vocês acham que mudou de ontem para hoje? O que vocês estão fazendo aqui? O Brasil está precisando produzir, está precisando vender, está precisando, né, crescer, né? Crescer, desenvolver política e economicamente. Você acha que o futebol é tão importante quanto vocês pensam? O Parreira falou isso? Parreira, né? Tem uma bronca em todo mundo. Eu falei, esse homem tá certo, né? O que eu faço, sabe? Eu tô aqui porque eu tenho que estar. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. A Bandeirantes não sabe o que ela tá fazendo aqui. O Parreira falou isso na hora lá? Por isso eu sou fã do Parreira. E aqui é um cara subestimado, né? É um cara subestimado porque ele lida com uma coisa que é apaixonante, onde não tem meio termo ali, né? Exatamente. Ou é um idiota, ou é um gênio, e de gênio para idiota é 2 pitacos, né? Com certeza, como ele foi, né? Sim. Como ele foi várias vezes. Sim. O Parreira, eu vi o Parreira ser ovacionado na França, na Copa, né, de 98. Um francês reconheceu ele, se jogou no chão, agarrou os pés dele e começou a beijar os pés do Parreira, gritando, Mr. Parreira, campeão do mundo. Ele era até então campeão do mundo, de 94. E vi, né, um torcedor do Fluminense levantar lá na arquibancada, mostrar o dedo e falar, seu burro. Ou seja, né, como você bem falou, né, é muito perto, né? O Fluminense na 3ª divisão e ali está o Parreira campeão. Deixa eu fazer uma pausa na tua história aqui, porque como é o Leadercast, você tem uma experiência. Quer dizer, você sabe que o interessante é o seguinte, esse programa aqui não tem roteiro, né? A gente senta e sai conversando, e acho que a mágica é isso. De repente surgem temas que eu jamais imaginei que eu podia estar falando, por exemplo, agora com você aqui, né? Eu preciso explorar mais um pouquinho isso, que você estava lá e você assistiu, você viu. O Parreira foi campeão do mundo. E eu lembro que logo em seguida ele pegou e voltou para o Brasil e aí ele se transformou num palestrante e escreveu um livro sobre como criar equipes, etc e tal. Lançou um pouquinho antes esse livro da próxima Copa do Mundo, quando foi um fiasco. Foi um fiasco na outra Copa do Mundo. E de repente, quem é que vai comprar um livro do cara que diz como criar equipes se ele acabou de perder a Copa do Mundo? Quer dizer, ele saiu do céu para o inferno em 2 segundos, né? Eu conheci o Parreira pessoalmente, eu fui fazer uma palestra lá para a Seleção Brasileira de Futebol nas eliminatórias da Copa do Mundo 2006. Fui lá, fui fazer a palestra com a molecada lá na Arena Jacomari, né? E conheci o Parreira, e o Parreira, para mim, ele foi de uma delicadeza, de uma educação, que eu fiquei embasbacado tanto com ele quanto com o Zagallo, né? O jeito dos dois, eu falei, cara, esses caras são muito boa gente, né? Mas eu tive o privilégio de entrar lá dentro, estar cara a cara, sentar, conversar, jantar com os caras e conviver. A maioria das pessoas só vê aquilo que a televisão mostrou. Então eu vejo um fragmento de uma entrevista, eu vejo os críticos metendo a boca e dali eu construo a minha imagem dele lá, né? Então, quando aconteceu isso com o Parreira, eu li e falei, cara, o cara saiu do céu pro inferno em 2 segundos, e no meio tem um livro dizendo como criar equipes vencedoras. Como é que você vê isso aí, cara? Agora, olha para o Parreira do ponto de vista de liderança, da capacidade que ele tem de liderar um time para ganhar a Copa do Mundo e perde em seguida. Quer dizer, o líder não é o responsável pelo resultado, ele não é o cara capaz de transformar as coisas. O que deu errado numa, o que deu certo na outra? O que você enxergou? Se você estava lá vivendo isso nesse momento, né? Você diz isso em relação a 98? Eu digo porque ele em relação ao Parreira, né? É o Parreira. Ele ganha uma Copa e ele perde uma Copa, né? E no momento ele está no céu, no outro ele está no inferno, né? A gente pode até falar disso do Felipão depois, mas o Felipão é mais recente. Me interessou o Parreira porque ficou muito na cara, né? Quer dizer, ele não era um diletante que chegou ali e deixou inventar, né? E tem gente que diz que ele é um horror, né? Mas você estava lá e você viu.
Você viu as duas Copas, você viu ele diante dos dois times, você conversou com ele, entrevistou o cara nas duas vezes. Qual é a diferença, cara? Por que um ele ganha com brilho e a outra ele perde da maneira que perdeu? Como é que funciona? Bom, primeiro, eu acredito, eu não sei se o Zagallo superou, mas acredito que não. O Parreira deve ter, com essa última, talvez 8 Copas do Mundo. Então, eu acredito o profissional que mais Copas do Mundo disputou, tanto como preparador físico, como técnico, como assistente, enfim, né? Aí, Luciano, eu acho que tem muito a ver em relação a... Obviamente que, independentemente do Parreira, do pé do Parreira não chutar uma bola, quem tem que assumir essa responsabilidade, e dentro dessa sua proposta, né, de trazer, né, um papo de líder, um papo de liderança, o esporte é um dos melhores exemplos que a gente tem para trazer. E aqui a gente pode se aprofundar muito em relação a isso. O Parreira, ele é um grande líder, ele é um grande estrategista. Agora, muitas vezes, tem grupos de jogadores, né, que engolem o técnico. Sim. E tem grupos de jogadores que são liderados pelo técnico. O Parreira, ele tem um limítrofe, né, onde o diálogo é a forma de liderança. Quando ele não consegue mais se impor em relação ao diálogo com o grupo dele, o grupo engole ele. Ele não parte com porrada, ele não é o Filipão que chuta o pé da porta, nada disso. Ele... E também... É um gentleman. É um gentleman. Ele é um gentleman. Com certeza. E olha, e vou te falar, dá um grande orgulho, né, como brasileiro, participar de um evento como a Copa do Mundo e você ver um brasileiro como Parreira sentar lá e responder perguntas em inglês, em espanhol, em francês, né, num mundo que mal fala o português. Mas ele perdeu a Copa. O que adianta falar 5 idiomas se perdeu a Copa? Aí é a situação do resultado, que é o futebol, né? Por exemplo, você citou o Filipão, tomou de 7-1. Sim. De gênio para idiota. Sim. Agora, em contrapartida, a gente tem, né, uma presidência da Petrobras que sumiram 9 bilhões e a liderança não é trocada. Como é que a gente pode, né, justificar isso? São dois contextos completamente diferentes, mas obviamente não tem o resultado, Sim. tem que trocar o líder, não tem jeito. Essa é a forma mais fácil. E o futebol, ele exige isso, porque você tem muitas vezes jogadores que ganham muito mais que o técnico. Sim. E o que você vai fazer? Você vai desagradar, né, um jogador que ganha 1 milhão, 2 milhões por mês? Ou você vai tirar um técnico que naquele momento ganha 400? Sabe que isso foi uma coisa importante que eu vi ali? Eu estava lá fazendo a palestra para a seleção e no banco aqui na frente estava o Ronaldo, fenômeno, no auge, né? Tava o Robinho junto com ele, tava um jogador. E eu olhei pro cara e falei, meu, esse cara ganha por ano sei lá quantos milhões. Como é que você motiva um cara que ganha 100 milhões por ano, cara? Como é que você pega um cara desse nível aqui que fala, bicho, agora você vai estar no campo e vai dar a alma para ganhar do Paraguai. Paraguai não, tem um timão, né? Para ganhar de Honduras. Você vai ter que entrar em campo e se matar. Como é que você motiva um cara nesse nível, né? E outra, como é que é a relação de chefia, né? Quer dizer, eu sou técnico, claro, e tem diante de mim a super estrela mundial que ganha 10 vezes o que eu ganho, que é badalado no mundo inteiro, e esse cara vai ter que chegar para mim, me chamar de professor e humildemente responder para mim. Quer dizer, olha que relação complicada, cara. O mundo do futebol é um negócio muito louco, muito louco. Eu vi o Luxemburgo cair num treino na Granja Comari. Ele já estava numa situação um pouco delicada, tal. Houve um cruzamento, o Romário bateu na bola, chutou a bola para fora. Ele parou o treino, chamou o Romário, né? Aquele jeito imponente dele, né? Vem aqui, o baixinho. Chegou lá e mostrou pro Romário como batia na bola. Não durou mais 2 dias como técnico. Ou seja, né? Mostrar pro Romário, parar um treino, filmado pela imprensa, para mostrar pro Romário que ele não sabe bater na bola, não aguentou, né? Mas tem um pouco de arrogância nessa história. Tudo isso. Mas o que você falou é muito interessante. É essa distância que pode ser muito grande ou muito curta entre o gênio e o fracassado. Né? Então, obviamente, num caso desse do Parreira, o livro dele, né, sobre liderança, né, sobre construção de líderes, vai para o saldão, né, como ninguém compra. Né? Aquele momento não compra. E de repente ele reinventa uma situação, até antes da Copa do Mundo. O Parreira, né, era tido como, né, o homem ideal para o lugar ideal, né, para o momento ideal do futebol brasileiro. O Filipão também. Então é um resultado, né, especificamente do futebol, que provoca a genialidade ou a imbecilidade. No mundo dos negócios não é diferente. Não é diferente. Agora, a liderança do futebol, ela geralmente é compartilhada. No caso do Parreira, ele era um gentleman, e o assessor técnico dele também é um gentleman. Né?
que era? Me fugiu o nome dele, mas também é um homem que não eleva a voz. Sim. Né? O Filipão. O Filipão é um cara que dá bronca, Sim. dá expor. Né? É o paizão, é a história do paizão, do papai. Se precisar bater na bundinha, vai bater na bundinha. Mas se precisar pegar no colo, também pega. Com certeza. Agora, o Murtosa é paizão. Né? É paizão só de pôr no colo. Sim. Ou seja, o sujeito vem com uma burdoada do Filipão, ele vai lá, né? Traz Amassa, e amassa. Essa é uma boa, uma boa parceria. Por exemplo, Oswaldo Oliveira, né? Hoje ele está num outro estilo. Um estilo mais efetivo, né? De gritar, de falar mais alto. Mas quando ele iniciou, ele era um técnico mais moderado, mas tinha em contrapartida um assessor, né? Um auxiliar técnico que pegava mais sargentão, um sargentão. Então é mais ou menos isso. Muitas vezes nas empresas, as empresas não permitem isso, né? Porque numa mesa de negociações, você é o presidente, né? Ganha lá, né, alguns milhões por ano para ser o presidente. Na hora da bucha, todo mundo olha para você. É isso aí. E você, se você olhar para cima, para baixo, para o lado, você perdeu sua liderança. Mas tem uma coisa interessante que você está chamando a atenção aí, que é o seguinte: quem escolhe o assessor é o técnico. Quem escolheu o assessor do Parreira foi o Parreira. Quer dizer, o sujeito tem que ter eu não diria nem que é humildade, mas ele tem que ter inteligência de saber que é o seguinte: bom, eu não sou um cara de dar esporro. Por isso eu tenho que ter comigo aqui um sargento que dê esporro para compor junto comigo essa pessoa. Quer dizer, nós dois juntos compomos essa equipe que faz a liderança desse grupo aqui. Até porque é um grupo de cobra. Quer dizer, claro. Se ele piscar, o grupo come ele, né? Você falou tudo. Mas é legal. Então vamos tentar agora voltar então na sua biografia. Daí você foi para Bandeirantes e lá você toco aquilo e aí, enfim, logo depois dessa situação, eu estava no Santos para fazer uma apresentação do técnico, já bastante desmotivado com aquilo. 11 de setembro de 2001. Eu estava lá e alguns companheiros de imprensa esperando na parte da manhã, um deles com o Walkman. De repente esse companheiro grita: "Você não sabe o que aconteceu? Um avião entrou no meio de uma torre gêmea." Meu Deus do céu, eu estou no Santos para acompanhar a apresentação do Cabralzinho. Né? E um avião entrou na torre gêmea. Liguei para a redação. Falei: "Arthur", era o meu chefe, né? "Olha, acabei de saber que houve uma invasão na torre gêmea, um avião entrou no meio da torre gêmea, uma catástrofe mundial, né? Mudou o conceito do mundo, né?" Perdão a palavra, Cabralzinho, a puta que pariu. Você tirou a palavra da minha boca. Você tirou o que eu te falei pro Arthur. Tá certo. Aí eu falei: "Arthur, tô indo pra rua, vou fazer jornalismo." Ele falou: "Fica aí que o Cabralzinho vai dar entrevista." Isso eram umas 10 e pouco. Aí fiquei, né, assim, um caroço de abacate aqui na goela, né? 10, 15 minutos depois, cai a segunda, eu ligo de novo. O Arthur fala pra mim: "Fica aí que o Cabralzinho vai dar entrevista." E eu falei: "Arthur, esse é o primeiro e último Cabralzinho que eu vou esperar na minha vida. Tô fora." E ali saí e obviamente eu já estava envolvido naquele projeto do livro. Você já tinha escrito o livro? Já tinha escrito o Sequestrador, e já estava iniciando o livro do Samuel Klein. Então deixa eu fazer mais uma pausa aqui. Você escreveu o livro do Sequestrador, não tinha nada a ver com o teu trabalho tradicional, quer dizer, você na hora vaga foi pesquisar e foi escrever, quer dizer, você durante um período que não era o teu período normal de trabalho, você estava se dedicando já àquilo que você achou que poderia vir a ser uma alternativa para você, é isso? Você foi em paralelo. O que me chamou a atenção foi que aquela história podia mudar a vida das pessoas, de jovens, tirar alguns jovens que, como ele, achavam que o crime, eu não tenho emprego, eu não tenho condições, eu quero comprar uma calça e tal, bateu uma carteira, né? Fez um sequestro relâmpago, pôs R$1.000 no bolso. Esse jovem não volta mais para a tua decisão não foi marqueteira, não foi de que tá acontecendo um negócio, eu vou lançar um livro, eu vou ganhar dinheiro com o livro, não era isso? Não, porque eu ouvi os repórteres entrevistando as pessoas próximas a ele e elas elogiavam o jovem. Então eu imaginei que aquele garoto podia ser meu filho, meu vizinho, filho de um amigo. Ou seja, né, que de dia ele tem uma vida e à noite ele cria uma vida dupla. Né, coloca um capote, uma arma e sai assaltando. E a gente não sabe, né? Então eu quis, né, usar essa história para mostrar para os jovens que aquele caminho era errado. E joguei essa ideia para ele. Falei: "Rapaz, eu estou aqui, primeiro porque eu acho que o sequestro é um crime, enfim, eu não admito o sequestro." Você entrevistou o garoto? Entrevistei. Eu fui o único do Brasil que conseguiu entrevistar esse rapaz. Porque eu consegui uma autorização judicial para estar com ele por 60 dias na cadeia. Quanto tempo antes dele morrer? Os 60 dias que antecederam a morte dele. Eu estive com ele, né? E aí, estrategicamente, eu achei que nos 60 dias, eu tinha 90 dias de autorização. Eu tinha que ter a história para depois trazer alguns detalhes. Então eu tinha essa história, né? Mas eu mostrei para ele: "Olha, Fernando, eu quero usar a tua história, né, para mostrar para os jovens que crime é cadeia e morte." O menino se arrependeu?
Se arrependeu. Ele sabia que ele ia morrer? Não, na verdade ele se arrependeu, Luciano, porque ele tinha 22 anos, muito inteligente, né? Mas amador, né? Ainda bem, né? Porque criminoso... Bom, é que eu tô saindo já do caminho aqui, é que a gente fica curioso e quer saber, né? Mas não, deixa eu voltar pro caminho aqui. Alô, leitor, ouvinte, perdão, como chama o livro? Você Acredita em Mim. Muito bem, Você Acredita em Mim é o nome do livro de Elias Awad, que conta a história do sequestrador da filha de Silvio Santos. Compre o livro, que lá vai a história. Aqui o Papo Liderança, vamos voltar aqui pro caminho. Mas aí é um mau exemplo de liderança. Então, mas olha que coisa interessante aqui. É o segundo chute pro alto que você dá. Você deu um chute pro alto lá atrás, com 24 anos numa baita empresa, foi seguir a tua vida como jornalista, e de repente, lá na frente de novo, você se estabeleceu, é um cara reconhecido, tá lá na bandeira, né? Chuta tudo de novo e vai buscar um negócio doido, que é viver escrevendo livro com a história das outras pessoas. Quer dizer, a segunda vez que você faz isso, cara, você é louco. Olha, pro mundo sim, né? E pra mim, eu apenas segui a minha convicção e busquei aquilo que eu disse para você, que é o meu combustível, que é a felicidade. Então, de 2001 para cá, eu quebrei todos os despertadores que eu tinha em casa. Não preciso mais. Eu sou realizado, eu sou feliz. Eu vivo isso intensamente. Eu escrevo até 3, 4 horas da manhã. Né? Minha esposa às vezes acorda e fala: Elias, parece que você é uma criança que ganhou um brinquedo. Né? Os teus olhos brilham com aquilo. Né? Acontece comigo, cara. Você também? Aqui, tô gravando, pra mim isso aqui é o máximo. Eu vou pro trabalho, eu chego no meu escritório, eu tô feliz da vida. E quando a turma vai, vou pra chácara, todo mundo, vou pra chácara com 8 livros debaixo do braço. E aí a turma vem, cara, você vem aqui